Nossos dois assuntos para hoje. Em primeiro lugar, e vai ser o tema principal do Fora de Curva, é o aprofundamento do conflito entre os poderes do Brasil. Os três poderes a gente sabe: legislativo, judiciário e executivo. O que está acontecendo? Eu expliquei alguns dias atrás que o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, estava legislando sobre coisas que não é da sua competência, porque a função desse poder é zelar pela Constituição. E eles estavam inventando procedimentos que simplesmente os deixavam em conflito, especialmente com o Poder Legislativo. Aí a treta está surgindo e está se aprofundando, vamos ver isso aí. Segundo ponto que eu vou tratar diz respeito à ideia do ministro de Minas e Energia do Brasil, atual ministro, de reestatizar as refinarias que foram privatizadas há alguns anos. Isso vai ser uma grande besteira, vai fazer um mal para o Brasil, especialmente a longo prazo. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, há alguns dias eu discorri um tempo mais ou menos longo a respeito das atuações recentes, especialmente do Supremo Tribunal Federal, que está usando seus poderes para extrapolar suas atribuições. O primeiro exemplo que eu dei foi o julgamento das pessoas envolvidas nos protestos de 8 de janeiro em Brasília. Sim, alguns invadiram, depredaram patrimônio público, mas não é essa a questão. Eles deviam estar sendo julgados pela primeira instância, ou seja, o Tribunal Comum nos estados, ou do DF no caso, e houve uma perversão da ordenação jurídica, que é uma coisa muito séria, e foram diretos para ser julgados pelo Supremo com penas elevadíssimas, descabidas, como se fosse um tribunal de exceção. Mas isso seria uma crise interna dentro do próprio judiciário, pela questão da falta de ordenação de devido processo penal, como falam. Mas também o Supremo Tribunal Federal votou algumas questões muito claras na Constituição Federal que foi elaborada pelo Poder Legislativo. Vamos dar alguns exemplos. Questão do aborto, permissão ou não do uso de drogas e também aquele marco temporal das terras indígenas, se valia ou não valia o que estava dito na Constituição. É lógico que tem que valer o que está dito na Constituição, porque a Constituição Federal é a lei máxima do país. Ela é inclusive superior ao próprio Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo vai contra a Carta Magna, entra em choque com a Carta Magna, ele perde a sua legitimidade e várias pessoas estão dizendo que isso está acontecendo. E aí, vocês acham que o Legislativo e o Executivo vão ficar parados eternamente vendo essas ingerências dos 11 togados do STF sobre a atribuição dos outros poderes? Bom, o Executivo está mais ou menos acomodado porque as teses do governo atual com o que está sendo defendido pelo STF são mais ou menos coincidentes, porque quem nomeou os ministros atuais do Supremo, a sua grande maioria foi exatamente Luiz Inácio da Silva e Dilma Rousseff, que defendem especialmente as teses de costumes atualmente promovidas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas muitas pessoas lá no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, não ficaram nada satisfeitas com isso, e aí começou a rolar uma treta muito da grossa. Em primeiro lugar, eu queria destacar a atuação do Senado, que ontem aprovou por uma maioria de 43 votos contra 21, um projeto de lei que estabelece o marco temporal para a demarcação das terras indígenas a partir da Constituição de 88. Ou seja, há alguns dias atrás o Supremo disse, não, isso aí não vale, outros critérios, assim as terras indígenas vão aumentar muito de acordo com o critério do Supremo. Isso logicamente vai em choque ao que o Supremo diz que é tese do marco temporal, mas não é tese nenhuma. Esse marco existe, está expresso na Constituição. Então as terras de ocupação indígena são aquelas que estavam definidas no dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a nossa Carta Magna. Então está muito claro no artigo 231 dessa Constituição que diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Olha só, terras que tradicionalmente ocupam, quando ocupam é presente, é naquela data da
promulgação da Constituição, como eu falei, 5 de outubro de 1988. Está evidente isso, e o Supremo Tribunal Federal, não por uma questão legal, mas sim por uma questão de achismo, pelas próprias convicções dos ministros, dos 11 ministros, a maioria deles, sobre o que pensa do assunto, assim como em relação a drogas, assim como em relação ao aborto, não seguiram a lei maior do país e sim suas próprias cabeças, suas próprias opiniões para definirem o que seria seguido. E aí eles estão legislando, e a função de legislar é do legislativo. Então, como eu falei, o Senado Federal votou, concluiu a votação ontem de uma lei, repetindo simplesmente o marco temporal definido na Constituição Federal. Isso é enfrentamento, isso é um choque entre judiciário e legislativo. Claro que é. E não fica apenas nisso aí. A Câmara dos Deputados, mais de 20 comissões, 20 frentes parlamentares, aliás, também está caminhando nesse sentido. Foram nada menos do que 22 frentes parlamentares que se reuniram no Salão Verde da Câmara dos Deputados, falando muito claramente e repudiando a usurpação de competência por parte do Supremo Tribunal Federal. Gente, isso aí não é apenas troca de palavras, pelo menos eu espero que não seja. Como eu comentei alguns dias atrás, acho que 2 dias atrás, tá uma bagunça. A confusão entre os poderes, as atribuições dos poderes, só gera problemas de ordenação do que se deve seguir aqui no país. Não é mais aquela questão imaginada e seguida pela maior parte dos países, que existe 3 poderes que devem ser nem sempre harmônicos, mas com equilíbrio, que é o legislativo, judiciário e executivo. O que nós estamos observando agora é o início de uma briga muito forte entre legislativo e judiciário, e vai ganhar não quem tem a razão, lamentavelmente, mas sim quem tem mais força. No governo passado do ex-presidente Jair Bolsonaro, a briga predominante era entre judiciário e exatamente executivo. Porque o nosso poder judiciário, sim, ele tinha uma opinião política diferente de quem estava governando o país. Aí, acredito eu, lamentavelmente, houve uma vitória de um dos poderes, que foi o judiciário, rompendo a questão de equilíbrio. Vamos lembrar na questão da pandemia. Será que o Poder Judiciário poderia interferir daquela forma que interferiu na questão da gestão dos recursos, da logística de proteção às pessoas? Ou será que naquele momento o Supremo Tribunal Federal também poderia questionar, como questionou e praticamente impediu, que o presidente da República escolhesse o chefe da Polícia Federal? Fez isso. Isso é interferência indevida. Não existia e não existe isso em lei nenhuma. E, lamentavelmente, naquele momento, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, acabou cedendo, acabou preferindo o não enfrentamento. E aí falam que ele tem características de ditador. Não, ele preservou a democracia do Brasil, assim como preservou também ao ficar quieto com relação ao evento de 8 de janeiro. Ele está sendo culpado por tudo isso, mas eu discordo dessa culpabilidade dele, opinião pessoal. Mas o fato é o seguinte, a briga que era até o ano passado entre judiciário e executivo está migrando nesse momento para judiciário, que é o que está mais extrapolando suas atribuições, e legislativo. E legislativo são centenas, são mais de 500 deputados, nem todos vão querer comprar essa briga, mas muitos já compraram, e também do Senado, que pelo menos 43 senadores se manifestaram contrários à aberração que foi o próprio Supremo legislar e definir o que seria o marco temporal ou não seria das terras indígenas, que está estabelecido na Constituição. Gente, isso vai dar muito pano para manga, a situação não é tranquila, não sei qual o desfecho disso, como eu falei, não depende mais de lógica, e sim de força e de paixão política de um ou de outro lado. E nesse ponto nós estamos vivendo uma situação muito periclitante aqui no Brasil, para não dizer perigosa. Vamos abrir o olho, vamos ver como se posicionar, especialmente eu vou me posicionar de acordo com o que está escrito na Constituição. Acho ela muito grande, com várias imperfeições, mas, por ora, até não ser convocada uma nova Constituinte, que a meu ver não deve ser de parlamentares,
É o que nós temos que obedecer enquanto cidadãos brasileiros. Mas o próprio Supremo, desobedecendo essas regras básicas, ora se articulando com o Executivo, ora com o Legislativo, não vai dar em coisa boa. Vai dar, como falam muitos comentaristas do próprio YouTube, numa situação ditatorial. E isso é o pior dos mundos para qualquer país e também para o Brasil. As ditaduras, o fundamentalismo ideológico, sempre levou à ruína de países, não só na área da economia, como também no plano social. E é isso que eu não quero que aconteça. Então vamos para o próximo assunto do Fora de Curva de hoje, mas antes disso, não esqueça do seu like, do compartilhamento desse material com a sua rede de contatos e, evidentemente, depois de assistir tudo até o final, e aos novos que estão entrando aqui pela primeira vez ou eventualmente assistiu Fora de Curva e gostou e está assistindo de novo, deixa aqui meu convite que é importantíssimo para a gente seguir com esse trabalho. Inscreva-se no canal, clique lá no tal do sininho das notificações para receber os novos vídeos assim que eles forem disponibilizados no YouTube. Mas vamos lá para o trabalho de novo, gente. O ministro de Minas e Energia do atual governo, Alexandre Silveira, ele é vinculado ao PSD do Kassab, ele comentou também ontem, na quarta-feira, dia 27, que a Petrobras vai tentar ou vai readquirir as refinarias privatizadas. Vamos lembrar, quais foram as refinarias vendidas no governo passado? A refinaria de Mataripe, na Bahia, a REMAN, que hoje é REAN, no Amazonas, a SX no Paraná e a Lubnor no Ceará. O plano que existia era de privatização de mais 4 unidades ainda, uma em Minas Gerais, outra no Paraná, outra no Rio Grande do Sul e em Pernambuco, que acabou não sendo concluídos no governo passado. Agora a ideia aqui que é pegar essas 4 que eu citei, que passaram para a iniciativa privada e recomprá-las. Aí a gente começa a entender uma coisa, gente. Especialmente a refinaria da Bahia, Mataripe, que foi adquirida por um consórcio de empresas vinculada a países árabes, ela foi a que mais penou quando os preços dos combustíveis, já com a volta das tributações elevadas dos anos anteriores, ficou artificialmente defasado por força da Petrobras. Essa refinaria, como as outras privatizadas, elas tendem a atender um mercado regional, mas existe uma logística muito complexa nisso e a Petrobras tem capacidade, através da BR, de alcançar todos os estados. E a BR oferecendo, a partir das refinarias estatizadas, petróleo mais barato, ou diesel e gasolina mais barato, falando exatamente a situação, inviabilizava a operação dessas privatizadas, porque essas tinham que trazer petróleo do mercado internacional a um preço mais aviltado que a própria Petrobras estava praticando aqui. É uma coisa que nós chamaríamos de prática desleal de comércio no nosso mercado interno. O que realmente me alertou, me deixou com a pulga atrás da orelha a respeito disso, foi um comentário já há algum tempo feito pelo Augusto Nunes, que até alguns meses atrás era da Jovem Pan, agora, se não me engano, está na Revista Oeste, acho ele muito competente, muito inteligente. Ele, se não me engano, comentou que um dos motivos pelos quais o preço interno dos combustíveis no Brasil, é claro, estava defasado em relação ao mundo, era exatamente para fazer uma concorrência predatória para as refinarias privatizadas. E agora, com essa declaração do ministro de Minas e Energia, ele mostra que tinha toda a razão. O que vai acontecer? Provavelmente essas refinarias vão ser forçadas a se venderem de novo para o governo federal, talvez por valores muito menores do tempo da privatização, por força dessa situação de monopólio ou concorrência desleal de mercado praticado pela estatal Petrobras. Mas vamos imaginar que esse plano, a meu ver, maléfico, dê certo. Mas isso vai significar, no longo prazo, a perda de qualquer possibilidade de competitividade no setor químico, no setor petrolífero do Brasil, melhor falando. Ou seja, nós vamos estar vinculados a consumir diesel, gasolina e eventualmente até etanol apenas de uma grande estatal que, há não muitos anos atrás, por conta de todo esse seu poder, foi alvo de muitos eventos bilionários de corrupção. E quem vai pagar o prejuízo que vai sair pela incompetência, pela ingerência e possível novos eventos de corrupção, como foi antes, vai ser nós, novamente, os contribuintes, o cidadão comum. Isso não vai ser um dinheiro que a gente vai dar em espécie, em grana mesmo para a Petrobras, mas sim vai interferir no quê? Em mais aumento de preços para compensar futuros prejuízos,
carga tributária mais elevada e, evidentemente, menores oportunidades de tirar o melhor de um sistema de mercado. E é isso que está acontecendo. A Petrobras novamente vai virar uma grande estatal? Acho que sim, por essa disposição do ministro de Minas e Energia, que evidentemente está em sintonia com o partido atual governante. Mas, gente, no médio e longo prazo, até no curto muitas vezes, isso vai ser uma coisa muito prejudicial para a população brasileira. Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, repito, não esqueçam do like, também do compartilhamento do vídeo com a sua rede de contatos, agora pode compartilhar que está acabando os assuntos mesmo, e as pessoas que estão assistindo aqui pela primeira vez o Fora de Curva, por favor inscrevam-se porque vale a pena. Nossas análises podem até tocar em política, mas não temos paixão por esse ou aquele partido. O que está certo, nós colocamos como correto. O que está errado, nós denunciamos. A nossa ideia aqui desse canal é, basicamente, ver as ações na área da economia, da política, da cultura e da ciência que acontecem hoje e projetar a partir disso um futuro, seja ele melhor ou até um pouco temeroso em relação ao que vem por aí. Gente, obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau!